Bom dia, hoje estamos aqui com Lucas Catapreta, nutricionista esportivo especializado nas artes marciais. E Lucas, bom dia primeiramente, gostaria que você se apresentasse, faça um pouquinho sobre os seus atletas que você representa atualmente. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E eu trabalho hoje com diversos atletas do UFC, por exemplo, o Maurício Ruffi, Jean Silva, Vicente Luque, Gregory Robocop, Michel Pereira, Gilbert Burns e muitos outros atletas também do UFC, do PFL, do UFC BJJ, competidores ali do ADCC e muitos atletas de todas essas áreas, né? Tanto do MMA, do Jiu-Jitsu, do Jiu-Jitsu sem kimono. Então hoje a minha vida é realmente trabalhar com essa área de artes marciais. E como começou a sua trajetória dentro da nutrição? Bom, eu posso dizer que quando eu era adolescente, porque durante todo o meu período ali de adolescência eu fui atleta, até o início também da faculdade eu tive bolsa na faculdade por conta do wrestling. Então, por praticar Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA, No-Gi, durante toda a minha adolescência ali competindo, tiveram muitos momentos que eu tive lesões, que eu precisei ficar parado. E eu comecei a estudar nutrição justamente para entender como que eu poderia voltar mais rápido para o tatame, me recuperar melhor, ter mais performance nos treinos. Então, desde 14, 15 anos eu já comecei a pesquisar sobre isso, até o momento que eu tinha que decidir o que eu ia fazer na faculdade, né? E escolhi a nutrição como uma forma de eu poder me diferenciar, auxiliando os atletas que eu já treinava junto. Sempre fiz parte da equipe profissional aqui em Brasília de MMA, então eu via o quanto as pessoas ali não entendiam desse assunto e o quanto que eu poderia auxiliar e preencher esse espaço. A nossa história é até que muito parecida, porque eu sou faixa marrom de judô também, só que eu acabei escolhendo jornalismo em vez de nutrição, que inclusive era uma das minhas opções para falar sobre MMA e dar mais clareza para o mundo da luta. Então eu entendo sua história e parabéns por ela. E quando você começou na nutrição, principalmente focado para a parte de esportes, você já estava esperando que você ia ser um dos melhores do mundo? Esse sempre foi seu objetivo? Olha, sinceramente não. Eu comecei de uma forma muito despretensiosa, natural, sabe? Auxiliando os atletas da minha academia, auxiliando outros também que vieram me procurar, e a coisa foi acontecendo. Então, não foi algo que eu disse assim, eu quero ser um dos melhores da área. Foi algo natural que eu fui fazendo com toda a minha entrega. Isso é um diferencial, porque quando a gente pratica, quando a gente vivencia o esporte, a gente ama aquilo. Então, eu sempre procurei trazer essa excelência que eu aprendi no tatame para o trabalho de nutrição e, graças a Deus, hoje estou nessa posição de poder ensinar outros nutricionistas, estar orientando também esses profissionais, né, da elite. Então, para mim é uma honra. É claro que a gente sempre tem o que aprender e sempre o que evoluir, mas para mim é uma honra poder estar assim nas cabeças. E até falando sobre isso que você falou que ensina hoje outros nutricionistas, você criou o Nutri Faixa Preta, né? Você poderia falar um pouquinho mais pra gente sobre o que é isso? Com certeza, é uma formação em nutrição para esportes de combate para nutricionistas e estudantes. Hoje, quando você se forma em nutrição, o primeiro passo para trabalhar com nutrição esportiva é fazer uma pós-graduação. Só que já é natural e esperado que as pós-graduações elas sejam um pouco mais generalistas, ou seja, elas não se aprofundam tanto em modalidades esportivas. E quando você vai para o MMA, para o Jiu-Jitsu, para o Muay Thai, cara, tem tanta coisa envolvida, tanto detalhe, que a nutrição esportiva na pós-graduação não ensina pra gente. Então, por eu não ter, digamos, acesso a isso durante a minha formação profissional, eu tive que dar o primeiro passo de desenvolver uma especialização nessa área. Então, hoje é uma formação que é a única do Brasil, a primeira e a única, onde a gente faz, eu e outros profissionais que eu convidei para participar e integrar o corpo docente, justamente para unir a teoria com a prática, porque quando você estuda a literatura científica da área e você vai para a prática, tem um gap enorme. Então aí vem a importância também de não só estudar, entender o que os guidelines, a literatura traz, mas vivenciar a prática para poder fazer essa conexão e entregar para o atleta estratégias seguras de corte de peso e de
perda de peso longitudinal ao longo do camp, performance, recuperação? Eu imagino que o MMA em específico é um esporte muito diferente dos outros, porque, por exemplo, futebol, que hoje no Brasil é o esporte mais popular que tem, todos os atletas eles precisam segurar um peso linear durante o ano inteiro e performar com aquilo, que é o normal, assim. Mas no MMA não, os atletas sobem às vezes mais de 10 quilos, mas na semana da luta precisam estar, por exemplo, um atleta do 66 vai pesar perto de 80 quilos. Se não me engano foi o Melk que falou isso, que ele pesa cerca de 82 no off e na hora da luta tem que estar com 60, na luta não, né? No corte de peso 66. Então imagino que seja um esporte totalmente diferente, né? E ele perdendo esse peso ainda tem que continuar treinando todos os dias. Então é uma nutrição muito complexa, né? Muito complexa, todos os atletas eles passam por essa necessidade de ter que perder peso e essa comparação que você fez com o futebol foi muito interessante porque tem muitos aspectos aí. O futebol é um esporte que já tem ligas, que tem, por exemplo, tem o fisiologista, tem o nutricionista, o fisioterapeuta, o time, né, aquele clube, ele já tem os profissionais para cuidar dos atletas. No MMA, cada atleta faz o seu próprio time. Então tem atletas que não tem nutricionista, não tem preparador físico, eles fazem por conta própria. Se eu não me engano, o Poatan falou, agora não vou lembrar se foi na última luta dele ou na penúltima, ele fez um podcast e ele falou que até pouco tempo ele não tinha nutricionista. Ele fazia tudo por ele mesmo e que é incrível para pensar, porque hoje o cara vai lutando no peso pesado, mas estava lutando de meia, então... É impressionante, né? Assim, é um cara fora da curva, né? A gente sabe, Poatan, um dos maiores que tem hoje do Brasil e um cara que merece tudo que ele tem. Mas é incrível ver como ainda não se tornou normal, né? Não se tornou normal ter esse profissional na equipe ainda, né? Exato, porque assim, o esporte ele ainda é muito novo. Então, os atletas eles estão aprendendo também a se profissionalizar, porque muito do que eles fazem vem da cultura, do que eles sempre fizeram, do que eles sempre aprenderam ali com os treinadores. Então, toda equipe já tem uma cultura da forma que eles fazem o corte de peso, a forma que eles perdem ali peso ao longo do camp. Então, é muito cultural. Aos poucos, eles estão entendendo essa importância de ter profissionais capacitados junto e, assim, justamente para poder otimizar um camp e chegar na hora da luta e não ter todo um camp perdido por conta de um corte de peso ruim, que é uma coisa, por mais que a gente não quisesse que fosse assim, é muito comum. Então, todo evento do UFC, ou quase todo, algum atleta não bate o peso ou performa mal porque fez um corte de peso errado. O próprio Chimaev agora, né, no UFC 328, ele falou que estava em negociações com o UFC para subir de peso, lutar com o Jiri, e a luta caiu, aí ele teve que aceitar a luta com o Strickland, com ele pesando 205 libras, e ele lutando de 185, então ele teve que cortar mais de 10 quilos, e isso claramente, assim, eu que sou um leigo do assunto, pude ver que claramente afetou a performance dele na luta, o cara cansou no segundo round. O que você teria recomendado a ele fazer melhor? Bom, se ele está na posição de campeão, ele tem um pouco mais de possibilidade de barganha para ele decidir quando ele vai lutar. Então, se ele é o campeão e ele tem esse poder de decisão junto ao UFC, ele poderia pedir um pouco mais de tempo para ele poder se preparar adequadamente, perder essa quantidade de peso em mais tempo e não num tempo curto, para poder chegar lá e ter uma boa performance. Mas o que acontece? O atleta ele tem muita coisa para pensar, cuidar, muita entrevista, muito hype também, principalmente, né, falando de Chimaev. Então, quando se tem algum profissional na equipe que fica responsável por esse tipo de coisa, fica mais fácil, porque profissional, se fosse eu, por exemplo, e eu ia estar ali, cara, a gente precisa começar agora. Não dá para esperar mais 1-2 semanas para começar a fazer a dieta certinho. Esses caras têm muitas viagens, então o que acaba também mudando muito a rotina de treino, de alimentação. Então ter um profissional junto traz uma segurança para que o planejamento fique mais organizado para o atleta não sofrer demais. O Chimaev mesmo, como você falou, muitas viagens, ele, se não me engano, mora em Dubai, estava treinando nos Estados Unidos, e assim, e acho que estava treinando em Vegas e a luta foi em New Jersey, então viaja o mundo, né? E
imagino que para ter uma alimentação competente, estando viajando tanto, é muito complicado. Como que você vai comer num voo? Você vai preparar... eu imagino que tudo isso também tem que levar em questão, né? Exato, até por isso que não é tão simples trabalhar com essa área. E muitos nutricionistas hoje não têm essa capacitação, não têm ali uma especialização nessa área e acham que tratar um atleta de MMA é como tratar de um paciente comum, de emagrecimento. Não é a mesma coisa. Você tem que estar no pé o tempo todo, conversando. A comunicação é fundamental, porque é isso que você falou. Imagina, ele vai viajar amanhã. Eu preciso falar com ele, vamos se organizar melhor para alguém já deixar preparado para você tal refeição para você levar no voo. Chegar lá, eu já posso, por exemplo, entrar em contato com cozinheiras ali, uma pessoa que possa fazer marmita para ele durante a viagem. Então, esse planejamento de time, de alguém que possa cozinhar, alguém que possa preparar estrategicamente as quantidades de comida, as estratégias de suplementação, às vezes até para poder minimizar um jet lag, tudo isso conta, faz a diferença e dá muito trabalho. E agora, mantendo dentro do espectro do UFC, queria falar um pouquinho sobre o seu primo. Como que ele, o Vicente Luque, para quem não sabe, te influenciou nesse esporte? Bom, acabou que a gente se influenciou juntos, porque quando eu tinha 10 anos de idade, ele tinha 15. Nós somos primos, mas a nossa relação ela foi assim, desenvolvida muito como irmãos. Então, com 10 anos... Parece. Todo mundo fala isso. Então, com 10 anos eu entrei no Muay Thai, ele entrou no Jiu-Jitsu com 15, eu chamei ele pro Muay Thai, ele me chamou pro Jiu-Jitsu. Então toda a trajetória de treinamento foi feita juntos, a gente cresceu nas artes marciais juntos, competindo e tudo mais, até o momento em que a gente foi passar 4 meses lá nos Estados Unidos, morando lá, treinando numa academia que na época se chamava Black Zillions. Uma academia muito conhecida na época, com diversos atletas do UFC. Fizemos toda uma preparação lá, eu tinha 17 anos e naquele momento foi a oportunidade onde o UFC chamou o Vicente para participar do TUF. E o TUF do Black Zillions contra o American Top Team, né? Exatamente. Esse é um dos melhores. TUF histórico. E aí ele participou, depois daquilo ali ele entrou no UFC. E eu foi exatamente no momento em que eu estava nessa decisão. Eu vou ser atleta, eu vou virar nutricionista. E eu tive uma lesão muito séria nessa época, logo após a viagem. Precisei operar meu ombro, então fiquei mais de um ano relativamente parado. Comecei a estudar e passei a ver assim, que aquilo ali era seu chamado. O meu chamado, exatamente. Então, assim, o Vicente, inclusive, ele não foi o primeiro atleta do UFC que eu atendi, que eu trabalhei. A primeira atleta que eu trabalhei foi a Viviane Araújo. Eu, além de auxiliar ela na parte nutricional, também era sparring dela nos treinos. Então, por muitos anos eu... Acompanhou diretamente. Fui o sparring dela ali, imitando o adversário pra ela treinar, né, e se preparar. E aí, posteriormente, vendo ali que o Vicente tinha muitos gaps na nutrição dele, fazia o corte de peso às vezes errado, não fazia algumas estratégias durante o camp que poderiam otimizar. Aí eu dando algumas dicas para ele chegou no momento que me chamou pra gente trabalhar junto. Aí, desde então... Desde então, até hoje, continuamos juntos. Como foi a mudança de peso dele agora para a categoria de cima? Isso foi uma decisão dele mesmo. Ele consegue bater 7-7? Consegue, mas o camp precisa ficar um pouco mais restrito. E imagina, você treinar com déficit calórico alto. Você está treinando em alta intensidade e com pouca comida. Não é tão favorável para performance, nem para recuperação. Então foi uma decisão que ele mesmo teve e a princípio foi a melhor decisão, porque por mais que ele não seja o maior da categoria, cara, você passar um camp inteiro comendo muito, se alimentando da melhor forma possível, chega inteiro. O corte de peso é pequeno. Teve uma pesquisa, não vou lembrar os números exatos, mas quando você faz um corte de peso muito drástico, você até pode me corrigir se eu estiver errado, quando você faz um corte de peso muito drástico, além de perder toda a água do seu corpo, você também perde toda a água que fica para proteger seu cérebro, dentro da sua cabeça, que acaba criando mais possibilidades para lesão, se sofrer um nocaute ou algo assim. Isso confere? Confere. Quando a desidratação ela passa de 6% do peso,
já começa a comprometer um pouco alguns órgãos. E é exatamente isso que você falou. Existe um líquido que fica entre a caixa craniana e o cérebro e protege dos impactos. Ele que é como se fosse o gel do nosso cérebro, né, para proteger do impacto. Exatamente. Então, se o atleta entra no octógono ainda desidratado ou não recuperado suficientemente ao que ele desidratou, no momento que ele toma uma pancada, o impacto do cérebro com a caixa craniana é maior. Então, a possibilidade de nocaute também é maior. Então, realmente, o que você faz fora do cage é tão importante quanto você faz dentro, né? Com certeza. Como eu disse, um camp muito bem feito pode ser perdido por conta de uma desidratação excessiva e uma recuperação errada ou não individualizada. Algumas vezes a gente já viu, né, atletas falando, não, eu não sei o que aconteceu, eu entrei na semana ruim, o camp foi excelente, mas chega na semana e não consegue performar, né? A gente não entende o porquê, mas grande parte deles deve ser por causa disso. Exato. Eles não entendem por falta de conhecimento, por falta de informação. Eu entendo que isso precisa ser mais difundido, né? E o meu trabalho existe para isso, né? Também para trazer conhecimento e informação para eles, né? Em vídeos e nas próprias entrevistas e lutas. Mas no momento em que eles passam a entender a importância disso, saber que precisam fazer uma recuperação adequada, um corte de peso adequado, isso faz parte do trabalho deles. Mas falta informação. Então, quanto mais a gente puder também educar, nós profissionais, nutricionistas dessa área, melhor para que a classe, né, toda ali de atletas possa se inteirar mais desses assuntos e se organizar melhor, fazer o que deve ser feito. Certo. E hoje em dia, agora puxando um pouco fora do mundo das lutas, principalmente para nutrição, hoje na internet tem muito pseudo-nutricionista que faz recomendação, banaliza certos alimentos. O que para você é a maior desinformação no mundo da nutrição hoje, né, que você vê na internet? Nessa área de tudo, pode ser especificamente para luta, se você preferir, pode ser sobre no geral, o maior erro assim que você gostaria de corrigir. Bom, acredito que o sensacionalismo dentro da nutrição. As pessoas hoje, a gente sabe que todo mundo tem um certo vício em redes sociais, né? Fica ali horas assistindo vídeos e não percebem o quanto as informações que elas estão vendo ali influenciam em como ela pensa, né? E hoje a gente vê muitas pessoas trazendo informações para ter visualizações, para chamar atenção e que não estão de acordo com o que a ciência traz, o que os estudos mostram. Isso às vezes parece ser chato para algumas pessoas. Mas, assim, a gente ter uma busca, cada um, você que está aí assistindo a gente, você procurar ter essa busca do que realmente funciona, de pessoas que estudam, que são sérias, é melhor para que você não fique enviesado em pensamentos sensacionalistas da nutrição. Qual seria a sua recomendação, então, para o público de melhor se informar em relação a assuntos de nutrição? Bom, acho importante que as pessoas passem a estudar, mesmo pesquisar artigos. Tem muitos artigos hoje que não são assim, de difícil acesso, que a leitura também é fácil, e procurar profissionais que você vê que tem uma trajetória mais séria, que trabalha com pessoas relevantes, que tem um fundamento no que estão dizendo, porque uma coisa é eu falar para você, você tem que fazer assim. Tá, mas por quê? Qual é o fundamento disso? Então, eu acredito que trazer fundamentos, explicar o sentido das coisas, fica mais claro para a gente saber, eu estou fazendo isso aqui por causa disso, disso e disso. Eu estou entendendo por que eu preciso fazer isso. E não simplesmente, você deve tirar o carboidrato. Tá, mas por quê? Em que contexto? Para que público? Então, procurar profissionais que são realmente mais sérios nesse sentido e que trazem os fundamentos para que você possa entender o porquê das coisas, esse eu vejo que é o caminho. E agora puxando especificamente para o MMA, qual o maior erro que você vê profissionais ou amadores fazendo ainda hoje, principalmente no corte de peso? 2 grandes erros. A partir de profissionais, principalmente, nutricionistas que querem fazer estratégias do fisiculturismo em atletas de combate. Isso é um grande erro, não é a mesma coisa. O fisiculturismo não é um esporte de performance ali no momento da apresentação, né?
a parte final do fisiculturismo é totalmente contrária do MMA, né? Um Da tá ali parte pra tomar final. pancada, o outro tá subindo um palco. Exatamente. E o outro é exatamente o atleta ele ficar apegado à cultura, como eu disse, do que ele sempre fez, do que ele sempre aprendeu. Então, se você em uma luta precisou desidratar 3 quilos e na outra luta você precisou desidratar 5,5, será que a sua recuperação ela tem que ser igual à dos 3 quilos? Com certeza não. Então, a gente tem que ter muito cuidado, justamente para não confundir um esporte com outro. Cada esporte tem a sua individualidade. E também procurar sempre se lapidar. Eu acho que isso funciona para todo ser humano e para todas as áreas. Ficar apegado em conceitos antigos muitas vezes não funciona. Lógico que existem princípios que não mudam, mas a gente procurar se refinar, estar sempre melhorando, isso é algo base, normal de Evolução. tudo. Evolução. Você como jornalista, você quer aprender mais, você quer entender das técnicas, você quer ser um jornalista melhor. Então você busca se lapidar e conhecer o que funciona realmente. Não à toa as faculdades não são só de um dia e são de 4 anos, né? A gente constantemente está pesquisando mais, procurando mais, aprendendo mais. E sempre tem que continuar nessa evolução natural da vida, né? Exatamente. E, assim, uma coisa que eu busco trazer para o meu trabalho é o seguinte: eu posso estar em uma posição de destaque nesse sentido, mas eu preciso reconhecer que eu sou aprendiz. Então eu não sei de tudo e estou longe de saber de tudo. Se a gente se coloca nesse lugar, fica mais fácil para a gente ter essa busca de, onde que eu estou errando? Onde que eu posso melhorar? E não, eu sou o melhor, eu sei de tudo, de forma nenhuma. É comum que o atleta ele tenha essa mentalidade de eu sou o melhor. Ele tem que ter mesmo essa confiança, mas ao mesmo tempo ele tem que ter a desconfiança Que não é. de que não é e de onde eu posso melhorar. O que eu preciso ajustar? E o Durinho, por exemplo, é um cara que, para mim, é um exemplo disso. Na prática, assim, ele sempre está buscando se refinar, melhorar, pergunta para mim, confia no meu trabalho e nas pessoas que estão ao redor para, beleza, depois que a gente fez aquela luta, para essa próxima, o que a gente pode melhorar? Isso aqui foi certo? Eu fiz certo? O que você acha desse suplemento aqui? Eu devo ou não tomar? Eu vi isso aqui na internet. Faz sentido? Não, não faz sentido, beleza. Então eu não vou colocar. Não, se você disse que não, e o porquê, eu acredito em você. Então é muito legal a gente ter essa comunicação onde um confia no outro, mas ao mesmo tempo o profissional e o atleta estão buscando juntos crescer. A evolução do atleta. Exatamente. Você diria então que pro atleta, hoje, a melhor coisa que eles precisam fazer é sempre procurar absorver mais informação. Sim, conhecimento... Informação correta. Informação correta. Entendi. Hoje, o UFC tem o UFC PI, o Instituto de Performance do UFC, que faz diversas pesquisas de altíssima qualidade com esse público. Se não me engano, foi o Moicano, eu estava assistindo a live dele, do último UFC agora, e ele estava conversando com um atleta que foi cortado do UFC e que tomou alguns knockouts. Aí o Moicano tá falando, não, porque agora o UFC já há alguns anos já está disponibilizando o programa de recuperação de nocaute, né? Exato. Aí o atleta foi, sabia disso não? Senão eu tinha tomado. Aí, o que você vê que talvez o UFC poderia fazer melhor para divulgar essa informação para os atletas? Porque aparentemente não são todos que sabem. O que você acha que o UFC poderia fazer melhor? Ou se é que você acha que já fazem o suficiente? Qual a sua opinião? Olha, eu vou dizer da minha experiência prática de viajar com os atletas muitas vezes. Eu vejo que é muito mais a falta de interesse do atleta do que uma falta de divulgação do PI. Porque o pessoal lá do PI, eles entregam os suplementos, eles entregam informativos do que fazer, o protocolo que tem que ser feito pós-luta. Só que às vezes o atleta ele não tá nem aí, entendeu? Acho que não precisa. Acho que ele não dá tanta atenção, ele tá com a cabeça em outro lugar, entendeu? Então, eu vejo que é mais o interesse do atleta. Poxa, se eu tomei um nocaute, eu preciso seguir minha vida normal? Pós-semana de luta, comer o que eu quiser? Muitos consomem álcool, né, pós-luta. E a verdade é que não. O atleta, só para você ter uma ideia, existem estudos que mostram que cada luta contribui com a diminuição do tamanho do tálamo cerebral do atleta. Então,
cuidar da saúde cerebral é algo que não precisa também ser somente pós-luta. Tem que ser ao longo do camp, com suplementação, com alimentação adequada, cuidando do intestino, que também tem uma ligação direta com o cérebro. E não somente no pós-luta. Mas hoje, infelizmente, eu posso afirmar que a maior parte dos atletas não fazem esse cuidado. Não tem esse interesse. Não tem essa informação. Não vê necessidade, né? Não vê necessidade. E é um pilar central do trabalho com atletas de luta, principalmente boxe, MMA e esporte de striking. E futebol americano também, né? Que acaba tendo muitas lesões assim. E essas lesões são que geralmente tiram os atletas do esporte deles, né? Porque eles não conseguem mais performar. Isso acaba também diminuindo a longevidade da carreira deles. Exatamente. Eu sempre gosto de falar desse assunto de longevidade de carreira, porque o atleta, através dos cuidados que ele tem com o corpo e com a saúde, ele pode estender a carreira dele com mais qualidade, mas não é só a carreira. E o pós? O atleta, com certeza, ele quer ter uma aposentadoria saudável com a família, fazer negócios depois do esporte. Então, o cuidado precisa começar hoje, durante a jornada do atleta competitivo, para que depois ele tenha uma vida com, assim, pelo menos um pouco mais de segurança de que vai ter qualidade. Não é necessariamente sobre uma lesão cerebral, mas eu lembro de uma entrevista do Chris Weidman. Assim que ele quebrou a perna, assim não, né? Um tempo depois ele falou que o mais importante para ele de recuperar a perna não era para ele voltar a lutar. É porque ele falava que queria poder rolar no tapete da sala com os filhos dele, poder brincar com eles, e ele não poderia naquele momento por causa da lesão. Então, realmente cuidar do corpo, tanto para o futuro quanto no presente, é o que mais importa, né? É o que mais importa. A ferramenta principal do atleta é o corpo dele, ferramenta de trabalho, né? Muitas vezes, para prescrever uma dieta, eu preciso de um computador, eu preciso de um adipômetro para fazer ali a avaliação física. O atleta precisa cuidar do corpo dele porque é a principal ferramenta de trabalho durante a carreira ativa e no pós. E na sua vida profissional, qual foi a situação mais complicada, assim, na semana de luta, desidratação que deu errado, que vocês conseguiram reverter e ainda sair com um resultado positivo no final? Olha, esse ano, em janeiro, a preparação do Maurício Ruffi lá na Austrália foi, assim, bem desafiadora. Não porque ele estava com peso muito alto, mas porque quase todo o time, inclusive eu, pegamos influenza. Na Austrália, todo mundo com influenza, ele precisou ficar de repouso porque estava com febre, precisou comer ele mais. Também pegou? Também pegou. Ele lutou pós-influenza. No sábado que ele lutou, sábado anterior, ele estava com febre altíssima e com grandes possibilidades da luta ser cancelada. Algumas vezes na semana a gente achou que a luta ia ser cancelada. Eu vi você colocou no seu Instagram, estava olhando seus posts, eu vi lá que você colocou lutas podiam ser canceladas, não sabia que era sobre a do Ruffi. Fazia ideia. Exatamente. Foi muito tenso nesse sentido, porque numa semana que ele precisa perder peso, ele precisou comer mais para conseguir se recuperar melhor. Precisa de mais energia, né? O corpo consome mais energia por estar tentando lutar contra o vírus, né? Vírus. E aí, ao mesmo tempo, a gente não podia treinar, porque o treino ia debilitar também a imunidade dele. Então foi assim um Tetris, um malabarismo para conseguir fazer as estratégias certas para minimizar o estresse do corpo dele. E quem viu aquela luta, inclusive eu assisti, torci muito, quem viu aquela luta não pensava que isso tinha acontecido, né? Então, trabalho excelente, não fazia ideia disso, parabéns. Não, assim, já tava parabéns que o cara já performou, mas ainda mais sabendo agora que ele conseguiu recuperar de uma influenza e ainda conseguir vencer da forma que ele venceu, realmente... É um cara diferenciado, né? Vocês todos, a equipe inteira. Ele é um cara diferenciado, muito talentoso. E uma coisa que eu falei só uma vez isso, numa entrevista com o pessoal da AG Fight, que minutos antes dele sair para a arena no sábado, por toda essa tensão, esse estresse emocional também que a semana gerou por conta da influenza, ele travou a lombar. Caiu no chão, travado, não conseguia se mexer. O fisioterapeuta teve que ir lá 30 minutos antes de sair para a arena para lutar. Aquela luta que vocês viram, que ele nocauteou o Fiziev. Então, foi muito tenso isso também. Ele foi para a arena para ver se o médico ia permitir ele lutar ou não.
teve que tomar, tive que dar 2 medicamentos para ele, de dor. Chegou na arena, ele precisou tomar mais um medicamento, ele quase não aqueceu, eu estava lá no estádio, né, no público, tenso, perguntando ali pro manager como é que tava a situação. Quando ele entrou, começou a aquecer ali dentro do octógono, se você for olhar, eu já percebi que ele estava frio ainda e eu estava muito tenso. Porque ele estava com as costas travadas, deitado no chão. Há 30 minutos, 1 hora. 1 hora atrás. E aí, quando ele entrou no primeiro round e fez uma esquiva de um chute e não travou, eu falei, graças a Deus. Aí você já sabia que... Ele estava muito focado e pra mim, assim, foi impressionante ver o quanto ele conseguiu sair daquela situação difícil mentalmente e estar presente na luta. E até desde a última luta, né, já tinha sido uma situação complicada. Então, até uma das perguntas que eu queria fazer, não era necessariamente sobre o Rufi, mas acho interessante puxar pra ele. Como que você trabalha o psicológico também do atleta quando vai entrar numa luta? Porque além de, eu imagino que vocês, a equipe inteira, tem que trabalhar isso, porque não é só o cara entrar pra lutar. Ele também tem que saber que tá vindo de uma derrota, tem que saber que tá vindo de não sei quantas coisas acontecem na vida que a gente não sabe. Como que é trabalhar isso, além de trabalhar a parte só do esporte? Então, depende muito da posição de cada um. Então, por exemplo, eu já estive na posição de corner, por exemplo, da Vivi Araújo. Então, ali, eu precisava saber o que ativa ela mentalmente para ela estar ali no ponto para poder ficar agressiva, para poder ficar dominante. Então, na posição de corner. Na posição de nutricionista, eu já não entro tanto no pré-luta. Eu entro mais em manter o atleta motivado ou, digamos assim, mais forte no momento do corte de peso. Porque nem todo atleta é tão duro assim na hora de cortar peso. Tem uns que já acham mais desafiador. Você vê o cara na luta, ele é brabo. Mas na hora de entrar numa banheira quente para perder peso, não é tão brabo assim. Então eu preciso estar ali trazendo segurança, falando para ele que o peso tá bom, que a gente está dentro de uma margem de segurança, junto com todo o time, óbvio, né? Não só eu sozinho, mas todo mundo ali, trazendo um ambiente mais positivo, motivador, para que ele passe por aquele estresse, por aquele desafio, né? Da melhor forma possível. É legal também porque cada atleta tem uma forma de, por exemplo, fazer o corte de peso. Tem uns que entram no estado ali de samurai. Outros já é um momento de conexão com Deus. O Charles, né, que sempre todo corte de peso dele tem que estar com a família, toda a equipe juntos, fazendo as orações, aquela energia. E você vê outros lutadores que ficam mais fechados, reservados. Exato. E só pra finalizar, continuando ainda com o Rufi, o Rufi vai lutar na Casa Branca, no UFC Freedom 250, que é o aniversário dos Estados Unidos. Você poderia falar pra gente como que é pra vocês lidarem com a pressão do tamanho do evento e preparar ele pra lutar? Bom, da minha perspectiva, né, na forma que eu lido com isso e que eu vejo que o Maurício está lidando, é claro, compreender que é o maior evento da história, provavelmente, mas não se colocar essa pressão. Esse é o ponto. É de entender que é uma luta como todas as outras. A responsabilidade é muito grande, com certeza, mas quando a gente coloca muita pressão, nossa, é o maior evento, Trump vai estar lá, e o mundo inteiro assistindo, isso trava um pouco. Entendi. Isso pode ser ruim para o atleta, né? Cada um lida de uma forma. Mas a gente entender que toda luta, ela tem, assim, a sua importância. A cobrança, ela não deve ser excessiva, né? Então, levar como se fosse um outro main event ou assim, a melhor vitória é a próxima. Então, essa é a próxima luta. A gente tem que focar em vencer. Não tem que ficar pensando necessariamente, é o evento da Casa Branca. Não. Vamos focar em treinar direito, fazer a melhor estratégia, fazer o planejamento de peso e o corte de peso da forma correta. Chegar lá vai ser só um resultado do trabalho feito previamente. Então, Lucas, muito obrigado pela entrevista de hoje. O palco é todo seu para agora falar com a galera que está assistindo o vídeo, conhecendo você pela primeira vez. Se você quiser falar. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Esse assunto de lutas, ele é muito interessante e quanto mais vocês buscarem esse conhecimento
esse entendimento, fica mais fácil para poder entender o porquê que o atleta ele performa muito bem ou performa mal. Então, se você tiver interesse em saber mais disso, você pode também me mandar uma mensagem nas redes sociais. Eu sou uma pessoa acessível para isso. É sempre importante a gente estar conversando sobre esses assuntos, informando. Então, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu agradeço. Se você pode seguir nas redes sociais, Cata Preta Nutri no Instagram. Tem também o meu canal no YouTube que eu estou produzindo bons vídeos informativos sobre isso. Lucas Cata Preta, faixa preta Nutri. E é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no Metrópolis. Muito obrigado.